Boa noite, queridos. Bom, espero que você esteja bem. Sou o Richard, da Igreja Metodista do Uberaba. Espero que você esteja bem-vindo a esse culto de oração. Hoje nosso tema é Testando a Sua Fé. O texto base nosso vai ser o livro de Abacuque. A gente vai ler o primeiro capítulo. É um diálogo curto entre Abacuque e Deus. Duas falas de Abacuque, uma fala de Deus. E eu quero que você perceba as semelhanças com os nossos. Antes disso, eu quero ter uma palavra de oração com você. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo que o Senhor nos dá. Obrigado pelo privilégio que compartilhar a tua palavra e aprender do Senhor. Obrigado porque cada vez que nós lemos a tua palavra, algo novo é trazido para nós, algo novo é semeado em nosso coração. E é nessa expectativa que nós pedimos, Deus, que o nosso coração seja um terreno fértil, para que essa semente da tua palavra encontre esse terreno preparado e que possa germinar e dar fruto na nossa vida, para que outras pessoas também sejam alcançadas através de nossas ações, tiradas por. Obrigado, Deus, porque nós podemos ter na tua palavra os princípios revelados, aqueles que são fundamentais para a nossa vida. Nós queremos te pedir também, Pai, que o Senhor revele ao nosso coração tudo aquilo que precisa ser confessado diante de Ti. Nós queremos fazer isso nesse momento, Pai, porque sabemos que só existe uma coisa que pode nos separar do Senhor, que é o pecado. Nós queremos nos apresentar diante de Ti, limpos, sem mácula, e por isso nós confessamos a Ti. Nós confessamos porque nós sabemos que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados, livrar de toda a injustiça. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Bom, querido, então, eu vou falar uma verdade para você. Hoje eu já li esse capítulo 4 vezes. 4 vezes, eu vou dizer por quê. Porque, primeiro, eu li para fazer a preparação dessa mensagem. E depois foram 2 tentativas que eu fiz para transmitir esse vídeo para você. E essa quarta tentativa agora vai ser a tentativa que você está recebendo. E eu dou graças a Deus por isso, porque nada é em vão e as coisas acontecem com um propósito. Cada vez que eu leio essa passagem, fragmentos novos me chamam a atenção e fazem sentido na minha vida. Por isso eu quero incentivar você também a ler e reler a palavra de Deus várias vezes. Eu comentei na outra semana que eu estou preparando uma série de devocionais baseados em livros da Bíblia. E o que eu estou trabalhando agora é Abacuque. Eu já trabalhei Esdras, Naum, Ageu, Neemias. Eu gosto desses livros porque eu quero trazer eles para o nosso cotidiano e uma aplicação prática comum para a nossa vida hoje. As similaridades que nós vivemos, né, diante de uma situação que naquele povo também foi vivida. E assim que tudo estiver compilado, eu quero disponibilizar para você poder ter esse momento devocional no começo do seu dia. Ok? Então vamos começar. Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. A queixa de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígio e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida.
A resposta de Deus: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros do que leopardos e mais ferozes do que lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta areia, zombam dos reis. Os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as conquistam. Então, passam como passa o vento, e seguem adiante. Tornam-se culpados, estes cujo Deus é a própria força. Abacuque se queixa de novo. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que estes? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam e não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com o anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrasto. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Olha que interessante. A situação que Abacuque está vivendo, ele está vendo o mal espalhado por toda parte. Para onde o profeta olha, ele vê que os adversários prevalecem. Então, eu creio que você e eu, a gente já tem percebido algo desse tipo em algum momento na nossa vida. Quando a gente pensa que, nossa, a gente quer fazer as coisas certinho, a gente faz as coisas certinho, agora os outros se querem dar jeitinho, para eles dá certo e a gente fica aqui pagando preço, né? É por causa de uns poucos que daí todo mundo sai perdendo. Outros querem tirar vantagem sobre a gente, às vezes às nossas custas. Então, é, ele, o Abacuque, esse profeta, ele recorre a Deus, né? E ele expõe aquilo que ele está percebendo. Ele expõe toda a sua angústia e nesse momento a gente pode tomar isso como exemplo também, ou talvez até como uma identificação, porque muitas vezes nós também expomos aquilo que nos aflige, aquilo que nós constatamos, aquilo que nós vemos que é injusto, a gente expõe isso. E a gente expõe para a pessoa certa. Então aqui ele expôs tudo diante de Deus. E ele colocou tudo em detalhes. Agora presta atenção na resposta que Deus deu. A resposta de Deus, ela parece estar em concordância com a constatação do profeta Abacuque. Ele diz, não, é isso mesmo, os povos ali, eles são cruéis mesmo, e olha só, por onde eles vão, eles deixam um rastro de destruição. Não adianta você querer ver com teu poder, coisa assim, porque eles zombam disso. Para eles isso é nada. Eles vêm como um arrastão, devoram tudo pela frente. E aí, ele está falando dos caldeus ali, né?
E aí, de certa maneira, Abacuque fica perplexo com aquilo. Eu não sei quanto a você, mas eu teve situações que eu vi tudo isso acontecendo, inclusive quando a minha empresa faliu. Como é que pode, né? Uma coisa dessas. Eu falei minha empresa, é, claro que as coisas não acontecem por acaso, mas é, eu dei uma deixa. Só que daí essa empresa ela usou de má fé e acabou que eu não tive depois condições de reverter a situação. Enfim, eu tava querendo fazer as coisas do jeito certo, foi tão injusto, isso no meu entendimento, foi injusto. É, e às vezes a gente se questiona a respeito disso. Por que, Senhor? A gente tenta fazer as coisas certinho e acontece isso. Hoje eu tenho a percepção diferente do que foi que Deus me ensinou naquele momento. Mas naquele momento eu confesso para você que eu cheguei a questionar nesse sentido. Poxa, eu estou fazendo as coisas do jeito certo, não estou roubando de ninguém. Mas tudo vem para o nosso. E é aí que está a questão. Depois que Deus respondeu a Abacuque, olha só, Abacuque ele não se deu por vencido. E eu não estou dizendo para a gente ser arrogante a ponto de discutir com Deus. Não, porque Abacuque estava vivendo era um teste da sua fé. Muitas vezes nós também somos testados em nossa fé. De que maneira? No que você realmente acredita? Né? O que Abacuque começou a falar ali, ele começou a reafirmar as qualidades de Deus, as características de Deus, os princípios de Deus. Ele diz assim no versículo 12: Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Você não é desde sempre? E daí ele chega com uma afirmação que é definitiva: Não morreremos. É fé. A fé de Abacuque ela não se baseia naquilo que é visível, como também a tua fé e a minha fé. Se ela se basear no que é visível, ela é uma fé muito fraca. Às vezes é uma fé até na coisa errada. Mas quando a nossa fé está firmada na palavra, naquilo que Deus nos garante, naquilo que Deus nos promete, aí sim, essa fé é fortaleza. Lembra que Jesus falou? "No mundo passareis por tribulação, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." Isso é uma coisa na qual nós podemos nos agarrar. A situação, existem calamidades, existem situações difíceis? Existem. Ok? Existem. Mas isso não muda quem Deus é. Isso também não deve mudar quem nós somos, exceto mudar para nos levar mais para próximo de Deus. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais fácil será passar por qualquer tipo de situação. Então, diante disso tudo, é, a resposta que nós damos a Deus deve ser uma resposta baseada na nossa fé, certo? E no final ali o profeta pergunta: Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Né? O mal não vai prevalecer. Isso é fato, o mal não vai prevalecer. O diabo, nem seus anjos, nem as pessoas que ele domina vão prevalecer. Não vão. Jesus Cristo já venceu na cruz. Isso é o bastante. Então, no que está baseada a tua fé? É para a gente refletir no que está baseada a nossa fé. Sabe, tem gente que fala assim: Deus, é, não me deixe ser como aquela pessoa. Ou então, pior, né? Obrigado porque eu não sou que nem fulano, que nem ciclano. Se a gente ora dessa maneira, é engano achar que a gente está sendo grato. Isso não é assim, não. Isso é orgulho, tá? Obrigado porque eu não sou tão ruim que nem o outro. Isso é orgulho. E normalmente você ora assim porque você tem coisas para esconder. Como se fosse possível esconder algo de Deus.
Outra maneira errada de, de colocar a fé nas coisas erradas é, um parênteses aqui, a gratidão, ela nos traz mais para perto de Deus. Mas é gratidão mesmo, sabe? É saber que Deus está comigo e Ele me sustenta, Ele caminha comigo, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe qual a minha necessidade e eu estou bem dessa maneira. Isso é gratidão, né? A fé que nós precisamos ter é a mesma fé que Jó teve. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, se eu penso agora a respeito de como está a minha fé, quão grato eu sou, esse teste, essa aprovação, ela não tem o objetivo de me derrubar. Ela tem o objetivo de me aprovar. O que acontece quando eu sou aprovado? Eu mudo de nível. Quando você é aprovado, você muda de nível. Você cresce espiritualmente. E a vida espiritual, ela é dinâmica. Ou você está crescendo, ou você está diminuindo. Você não consegue ficar estagnado em nenhum momento da sua vida espiritual. Isso não existe. Ou você está em ascensão, ou você está em declínio. Não se engane. Não se deixe enganar. Se você acha que você já chegou no ponto máximo, meu querido, é porque você começou a descer. Não deixe que o inimigo convença você de que você já é o bom o suficiente. Deus não precisa da tua autorização para nada, né? Exceto quando você voluntariamente abre a porta do seu coração para que Jesus venha morar na tua vida. A partir dali, Deus não precisa da tua autorização para fazer alguma coisa com outras pessoas. Não precisa. Então, quando nós nos... Por que eu estou falando isso? Porque o mal daqueles povos era a arrogância, o orgulho, o poderio, a tirania deles, a maneira como eles lidavam com as pessoas, né? E qual era o pecado deles? Ali, ó, eles tornam-se culpados porque o Deus deles é a própria força deles. Então, às vezes, nós nos enganamos quando achamos que Deus faz a nossa vontade. Não, Ele não faz a nossa vontade. A Bíblia fala que quando nós nos satisfazemos de Deus, Ele concede os desejos do nosso coração. Mas isso é consequência porque os nossos desejos estão fundamentados nele, não porque são desejos egoístas. E o que Deus também faz, Ele nos agrada com coisas que nós nem desejávamos, mas que são maravilhosas, além da conta. Então, eu quero dizer para você, se você já orou assim, Deus, eu te peço somente uma coisa, que eu possa ter a garantia de poder ser independente. Talvez por trás dessa afirmação, a garantia de se tornar independente é porque você não consegue nem se ver dependente de Deus. E aí, Deus vê trabalho no nosso caráter. Então, a mesma coisa que pedir paciência. Ó, Deus, me dá paciência. Deus não vai dar paciência para você. Ele vai dar circunstâncias para que você exerça, aprenda a ter paciência. Então, se você não quer ser dependente, primeiro você tem que aceitar, aprender a ser dependente, para depois você ter a escolha de ser ou não ser. Fundo isso, né? Reflita sobre isso. Quero orar com você. Senhor nosso Deus, obrigado porque temos o privilégio de aprender com os relatos que nós vemos na Tua Palavra. Porque da maneira como o Senhor se pronunciou para os profetas, o Senhor também se manifesta a nós nos dias de hoje. E a gente pode aprender através dos Teus princípios. É muita riqueza de sabedoria que a gente encontra na Tua Palavra. E nós queremos te pedir, Pai, que essa sabedoria
possa ficar enraizada no nosso coração, a gente possa aplicar ela no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus Cristo e abriu as portas para que nós tivéssemos contato direto contigo e mais do que isso também nós tivemos o Espírito Santo em nossos corações a partir de então para nos ensinar o caminho a seguir. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, muito obrigado pelo tempo que você dispôs e eu quero dizer que a nossa jornada espiritual é uma jornada dia a dia, momento a momento. Ou nós estamos subindo, ou nós estamos caindo. Não se contente com o estado que você está pelo fato de, eu cheguei e não queria chegar. Não, o nosso alvo é a plenitude da estatura de Cristo. Ou estatura da plenitude de Cristo. É ser que nem Jesus. Esse é o nosso alvo. Ser que nem Jesus. E quando vai ser esse dia? No dia em que Ele vier nos buscar. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Nesse domingo a gente não vai ter escola bíblica dominical, é dia dos pais. Mas nós teremos o culto às 18h30. Eu espero você nesse horário. Grande abraço. Deus te abençoe.